Olá, galera do terceiro ano. Estamos aqui para iniciar mais uma aula de física. E o assunto que vamos falar hoje é eletricidade. Com certeza é um conteúdo muito importante para trabalharmos, né? Pensa como seria a sua vida sem eletricidade hoje. Você não estaria nem podendo assistir essa aula. Olha como ela é importante para o andamento da vida moderna, né? Então, com certeza, o conteúdo que vamos trabalhar nessa aula vai ser muito importante, além de ser tema muito cobrado nos vestibulares por aí. Então, fique atento à habilidade que nós vamos trabalhar nesta aula, neste slide que eu vou mostrar aqui para você. Nesta aula, nós vamos caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes, sobre suas características. As características são voltagem, potência, frequência, etc. E nós vamos reconhecer esses símbolos e relacionar eles a cada grandeza. Olha o tanto de coisa que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E para me ajudar, você precisa muito participar do chat. E falando de chat, olha quem está aqui para ajudar nessa aula de hoje, o professor Giba. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, hein, Fábio. Ô, meus alunos, eu aqui de novo, agora com o terceiro ano de ensino médio. Ó, não esqueça de curtir lá o Bruxo da Física, beleza? Meu YouTube ali, beleza? Com o Fabião hoje aqui, eletricidades, elétricos, vamos fazer muita coisa eletrizante hoje aqui, hein? Aí sim. Muito bem. E aí vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da aula de hoje. Ó, veja nesse slide aí que tem uma síntese da aula. Olha, então o assunto eletricidade e sociedade. Então vamos falar sobre a eletricidade e a sociedade. Vamos falar um pouco sobre os aparelhos elétricos, o significado dessas especificações dos aparelhos elétricos e as grandezas físicas que estão relacionadas com eletricidade. Ok? Bom, e nós vamos começar já a aula falando um pouquinho sobre essas questões envolvendo a eletricidade. Imaginou como foi o mundo sem a eletricidade? Gibas, o mundo sem eletricidade não tinha Wi-Fi. Não tinha nada. Parado, você só no canto, só pensamento puro. Era Só um mundo escuro, refletindo. né? Sem as lâmpadas elétricas que temos hoje. Então, com certeza mudou muita coisa, né? Eu trouxe uma imagem que dá para você ter uma ideia de algumas coisas que mudaram depois da chegada da eletricidade. Então, a eletricidade, ela transformou a sociedade. Vamos olhar uma coisa específica, ó, uma atividade doméstica que foi transformada com a chegada ou desenvolvimento da eletricidade. Veja nessa figura aí, olha, você pode reparar, o ferro de passar. Olha como ele avançou. Ele foi avançando, depois chegou a eletricidade, pôde ter um modelo um pouquinho mais robusto, mas já é muita sofisticação. E por fim, olha aí, um modelo mais moderno, que funciona aí a partir da eletricidade. Gente, daqui a pouco os ferros de passar tem até Bluetooth, né? Conexão, Wi-Fi, todas essas coisas. Daqui a pouco é o próximo passo aí do ferro de passar. Mas a eletricidade foi que proporcionou isso. Olha, eu trouxe mais algumas coisas para você dar uma olhada aí no avanço que a eletricidade pôs, né? Trouxe para nós. Eu trouxe esse ferro aqui. Gibas, pega isso aqui. Já viu isso? É o ferro de passar aí. Tem ideia de como é que ele Caramba, hein? funciona? Esse aqui é pesado, hein? Só você tá passando calça, camisa, terno, gravata com esse ferro Aí aqui. pensa a dona de casa trabalhando com isso o dia inteiro e o rapaz chega nervoso e quer reclamar com ela. Não, mata uma pessoa Ah, na hora, né? mas- Que mata uma pessoa sem, né? Esse era o ferro de passar. E olha só, eu vou levantar aqui para mostrar para você de como é que tentava-se colocar aqui a brasa aqui dentro. Você vê que o negócio é até difícil de abrir. Isso. Ele emperrou Aí aqui, tem que pronto. tem que ter uma senha, né? Olha, esse aqui ainda não precisa de conexão, né? Mas ó, se colocava as brasas aqui dentro, né? E aí, aqui no interior, permitia-se então a troca de calor com o ferro e depois a troca de calor aí com o tecido que se desejava passar. Bom, mas ainda eu trouxe mais uma coisa aqui. Eu passei na casa da minha sogra antes de vir e peguei essas coisinhas lá com ela, viu? Isso. Boa ideia. Olha, peguei uma máquina de costura. Gibas, agora olha que raridade essa máquina de costura. Caramba. É tocada à mão, essa máquina de costura. Então eu precisava que uma mão ir fornecendo a energia mecânica e essa transferência de rotação, ela era transferida então para a agulha da máquina. Bacana, hein? Precisava de Caramba. coordenação, né? Uma mão aqui e outra.
Consegue fazer? Nem consigo nem rodar isso aí direito. Pô, imagina. Então, imagine costurar, né? Costurar já é difícil, imagine ainda, né? É difícil. É com uma mão só, né? Você tinha que transferir a rotação para a mão, depois ir trabalhando com Com a isso. outra. Depois inventaram aquele modelo, talvez, de máquina de costura que você conheça um pouquinho melhor, que são aquelas máquinas tocadas a pé, né? Que também deixava aí a costureira com as perninhas bem fortes, né? Então todas Ficava as só coisa. A Um eletricidade. pezinho em cima, só costurando, tranquilo. Outra mão exatamente. aqui. A eletricidade, então, transformou essa mudança, a forma de fazer as coisas, né? Esses são apenas 2 exemplos de atividades domésticas que foram modificadas devido à eletricidade. Bom, mas a eletricidade mudou muito mais coisas, né? Como eu te mostrei naquele slide lá, você viu alguns exemplos de coisas que mudaram, foram mudadas pela eletricidade. Mas e você? O que você fez hoje que dependia de eletricidade? E o que você fez hoje que não dependia de eletricidade, que você não precisava da eletricidade para fazer? Eu preciso que você coloque essa resposta aí no chat, tá bom? Então eu vou te dar 3 minutos para você formular aí a resposta para essas 2 perguntas. O que você fez que dependia de eletricidade e o que você fez que não dependia de eletricidade. 3 minutos tá bom, não tá, Giba? Tá bom, dá pra eles interagir bastante com a gente aí. Então, 3 minutos. Olha, Fábio, bastante participação dos nossos alunos aqui, ó. A Giovana, acendi a luz, ó. Tá vendo? Tem a Rayane, tomei banho, usei celular, usei o secador, usei o bebedouro. Ó, Maria Eduarda, né? Ó, não usei eletricidade, eu desenhei, conversei com a minha família, certo, né? Aproveitou. Aí tem a Sueli, né? Carreguei o celular. O Israel, né? Carreguei o celular, fiz exercício físico.
A Carmen também, né? Carreguei o celular, li um livro. Tá vendo? Quando você usa a atividade, né, com a eletricidade e a outra quando você não precisa dela. Gabriela, né? A maioria das coisas precisam de eletricidade. Tem bastante interação aí. É verdade. O mais difícil, com certeza, é encontrar uma atividade que você fez hoje que não tinha nenhuma relação, né? Direta ou indireta com a Sim, eletricidade, né? Então, esse com certeza deve ter sido o maior desafio, né? Então, você viu como a eletricidade, ela transformou a sociedade, mudou, né? Até atividades que eram feitas antigamente apenas por mulheres dentro dos lares, né? Foi mudado, né? A sociedade hoje mudou, né? Hoje todo mundo faz atividade doméstica, né? Inclusive dentro do contexto histórico que este ferro era utilizado, era uma outra realidade, né? Hoje, dentro das atividades domésticas, né? Agora que facilitou também, né? Temos todo mundo aí participando das atividades domésticas, viu? Então, muito bem a participação sua. Parabéns. Bom, mas estamos falando de eletricidade e vamos tentar aqui enxergar esse mundo, tá? Eletricidade, vamos pensar numa definição para ela. Nesse próximo slide, a gente poderia comentar essa definição do que nós estamos abrangendo aqui como eletricidade, tá? Porque eletricidade ela abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do movimento das cargas elétricas. Então, cargas presentes ou cargas em movimentos, tá? Porque tem a eletricidade estática e temos aí a eletricidade, né, a corrente elétrica que conhecemos em nossas casas aí. Então, esses fenômenos incluem corrente elétrica, relâmpago, eletricidade estática. Essas aí são as partes relacionadas à eletricidade. Ok? sim. Então, é sobre isso que nós estamos comentando nesta aula. Bom, já que a eletricidade tem esse papel importantíssimo em nossa casa, é bom saber lidar com ela. Porque quando alguém constrói um aparelho elétrico, ele faz umas especificações. Essas especificações são aqueles nomes, letras que você vê nos aparelhos elétricos, né? Eles estão especificando como você deve usá-lo. E é bom observar direitinho, né? Eu trouxe aqui um instrumento muito usado. Sabe o que é isso aqui, Gibas? Isso aí é um pegador de pão de queijo, né? Parece, mas não é, viu? Essa é a famosa chapinha, Ah, Gibas. Nunca chapinha. usou para mudar o estilo? Nunca usei, mano. Tem vontade, né? Só que eu não tenho cabelo pra isso. Então, eu tenho bastante cabelo, mas eu não uso, né? Então, por exemplo, né, você tem lá a sua chapinha, aí você tem que tomar o cuidado de olhar qual é a tensão elétrica que você precisa ligar ela. Aí acontece de você ir lá na casa da sua amiga, ou você ir lá na casa do seu amigo com a sua chapinha, e você chega lá na casa do seu amigo, tem a seguinte situação: tem uma tomada que é 110 e tem uma tomada que é 220. Será que tanto faz, Gibas, ligar no 110 ou 220 um aparelho Será? elétrico? Será que tem alguma relação? O que você acha? É bom observar a especificação do aparelho, viu? Porque ó, olha nessa próxima imagem o que pode acabar ocorrendo se você ficar nessa dúvida, se é 110 ou 220. É bom você saber qual é a especificação do seu aparelho e aí você seguir ela. Porque se seu aparelho foi projetado para funcionar na tensão de 110 volts, você precisa ligar ele em 110 volts. Se você ligar ele numa tensão maior, você pode ocorrer um superaquecimento no aparelho e você vai queimá-lo com certeza. E o contrário, e se seu aparelho foi projetado para funcionar em 220 volts e você pega e coloca ele na tensão de 110? Bom, aí ele vai funcionar inadequadamente, né? Talvez ele não vai queimar, como foi esse que eu mostrei na imagem, mas ele vai funcionar inadequadamente e aí talvez resulta no mau funcionamento, que não é o que ele foi projetado para fazer. Bom, você viu uma letrinha e nós já demos até o nome dela, né? Já falamos sobre o volt, que é uma unidade muito importante, se refere a uma grandeza física muito importante que nós vamos trabalhar aqui. Mas você vai pôr a mão na massa agora, viu? Você vai precisar agora fazer uma atividade e você vai precisar preencher essa tabela que eu vou mostrar aqui para você. Ó. Tenta fazer uma aí igual no seu caderno, na sua folha de anotação. Tenta fazer uma parecida com essa. O que você vai precisar fazer? Você vai anotar alguns aparelhos elétricos que você tem aí acesso na sua casa. Procure não usar os que estão conectados, tá bom? Os que estão ligados aí na tomada. Ou talvez você pode fazer isso até lembrando coisas que você já tenha visto ou ouvido falar sobre a eletricidade. Você vai colocar na primeira coluna o aparelho elétrico que você
usou, consultou, né? Por exemplo, na primeira linha minha aí, eu consultei o ferro elétrico. Verifiquei que no ferro elétrico tinha lá uma letrinha lá escrito 110V. Pronto, anotei aí a grandeza 2. Bom, você vai ver, se tiver mais alguma grandeza, você anota aí na 1 e na 3, tá bom? Eu vou lhe dar 3 minutinhos, 3 ou 4 minutinhos, Gibas? Acho que 3 tá bom, né? 3, tá Tá bom? bom. Eles vão ter que procurar pela casa. Sim, acho que às vezes tem algum aparelho já perto para eles já interagir ali. É, e ainda ele pode lembrar também, né? Porque tem Sim, muita hoje eles têm muito contato com a eletricidade, né? tem Então tá bastante. bom. 3 minutos para você aí fazer 3 essa minutos. tabela, tá? Então faça aí um esboço dela e daqui a pouco eu aguardo vocês. Ó, Fábio, participação aqui dos alunos, hein? Ó, por exemplo aqui, o Guilherme falou a chapinha, né? 110 volts. Aí a Júlia Fernanda, né? Falou que chapinha bivolt, TV 110, som bivolt. Larissa, o secador, 110 volts, luz, ferro de passar, bivolt. Olha, muita participação dos alunos, viu? Adoro esses alunos do terceiro ano, bem participativo. Ó, a Gabriela aqui, ó. Aqui em casa tudo é 110, exceto o secador e o chuveiro. Tá vendo aí? Ui, falou ali que já tem uma diferença ali da tensão elétrica do secador e do chuveiro. Legal, hein? Bacana. A galera tá atenta aí, Tá viu? atenta, tá Estão atenta. bem atentos. E teve alguma pergunta ou todo mundo? Não, eles só estão colocando menos as grandezas, né? E os aparelhos. Então, ótimo. Então, parabéns aí por vocês estarem atentos e terem feito aí a tabela de vocês. Olha, talvez a tabela de vocês tenha ficado parecida com essa minha aqui. Olha, dá uma olhadinha aí. Né? Então, essas coisas eu consegui achar aí. Achei um chuveiro, um notebook e uma luminária, né? Então, o chuveiro aí, você pode observar
que está marcado nele uma tensão de 4.400 watts. Isso. Você tem aí o notebook com 65 watts, que está fácil aqui, né? E ainda em questão de potência ainda, né? Ainda temos aí a luminária com 4 watts. Note que eu encontrei também uma coluna que eu coloquei a voltagem, que eu encontrei, que está aí com a letrinha AV, né? Coloquei as voltagens do que eu encontrei e também aí encontrei a corrente elétrica, que alguns aparelhos também fornecem a corrente elétrica deles, né? Sim. Então, esses aparelhos, eles têm essa especificação, né? Então, eles funcionam a partir desta especificação técnica. Quem fabricou ele sabia do correto funcionamento e especificou que fosse feito assim. Pois bem, né? Bom, já que falamos dessas unidades, nós precisamos falar um pouquinho sobre elas, né? Você talvez encontrou aí o watts, que é essa letra W que você encontrou, e essa letra W ela se refere à potência do aparelho elétrico. Um aparelho elétrico, ele pode ser muito potente ou pouco potente. Isso significa que a capacidade dele de transformar a energia elétrica em outra forma de energia pode ser muita ou pouca. Quem te diz essa informação? É essa letrinha aí, o W, que se refere ao watts, a nossa potência elétrica. Bom, se você olhar aí, também temos os volts, né? Que é a tensão elétrica. A tensão elétrica, a gente até falou um pouquinho sobre elas aqui, né? Você viu aí se ligar na 220 ou no 110, né? E aí vale até uma observação. Embora nós estamos falando aqui 110 volts, você deve ter observado já que a nossa casa oferece 127, né? Pois é, 110 virou um nome, tá? É um valor nominal. Então a gente fala 110, mas é o nome dos 127 volts, né? É um número que virou um nome, né? Sim. Então, essa é a grandeza aí, volts. E para ilustrar a voltagem, eu trouxe aqui, né, sobre a minha mesa, essa bolinha de gude. Um bom físico tem que ter sempre uma bolinha de gude para poder ilustrar algumas coisas, né? Ó, se você observar, essa bolinha de gude, ela está parada aí sobre a mesa, porque o nível deste lado e do outro é o mesmo. Como é o mesmo nível, então a bolinha ela não desliza, ela não se desloca para canto nenhum. Mas se eu produzir um desnível, uma diferença de nível, pode ser para este ou para aquele lado, eu vou produzir para o outro lado. Ó, se eu produzir uma diferença de nível, pronto, a bolinha se deslocou. Então, eu poderia dizer que neste ponto aqui, quando ela estava em equilíbrio, não haveria uma diferença de nível. Quando houve uma diferença de nível, ela se deslocou. A gente poderia pensar na tensão como essa diferença de nível. Tá? Uma diferença de potencial produz o deslocamento. Bom, mas essa bolinha estaria se referindo ao que na corrente elétrica, hein, Gibas? Então, essa bolinha, se eu olhar bem para ela aqui, seria um elétron? Ótimo. Você sabe como é que, se eu pegasse um elétron e levasse ele para casa, como que eu chamaria ele? Eita. Eletrodoméstico. É isso. Uma coisa bonita, né? Isso é a poesia na física, né? Física Desculpe é aí isso. pro pessoal que achou um pouco ruim, mas eu tentei só incrementar. Eu já perguntei outra aula aqui se eles têm barulho de grilo, mas eles não têm, para esse tipo de piada já. Mas aí fica a sugestão, né? Então, turma, quando nós temos uma diferença de potencial, que é isso que a gente tem na nossa casa, o 110 ou 220, é essa diferença de potencial que move os elétrons pelo circuito elétrico e por dentro do aparelho. E os elétrons, eles carregam carga elétrica, né? Eles são portadores de carga elétrica. E aí, com a energia elétrica dentro do aparelho, é transformada em outra energia que o aparelho foi fabricado. Mas essa história aí é um pouquinho mais para frente sobre as transformações elétricas, tá bom? Bom, mas você já sabe que o que faz o elétron se movimentar é a diferença de potencial. Pois bem, mas também nós temos aí a corrente elétrica apontada aí pelos 10 ampere, que você deve ter observado na minha tabela, no meu slide anterior, né? Isso, esses 10 ampere identifica aí a intensidade da corrente elétrica. A gente poderia dizer que se tem muitos elétrons percorrendo o fio ou se tem pouco, quem informa isso é a intensidade da corrente elétrica. Bom, Legal. essas três grandezas são muito importantes para nós.
Mas tem mais, você talvez tenha encontrado aí o Hertz, né, que informa aí a variação das correntes alternadas, que também você vai aprender um pouco no curso aqui no terceiro ano do médio. Bom, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a potência elétrica? Vamos falar de aparelhos potentes, poucos potentes e muito potentes, tá? Bom, mas não vamos falar de muitos potentes assim, né? Eu tenho uns aqui na mesa. Eu vou dar trabalho aqui para os câmeras, né? Mas eu trouxe esse aparelho aqui, que é um aparelho bem potente. É o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele tem muita potência. Você viu que quando coloquei lá na minha tabela, eu tinha encontrado um de 4.400 watts. Esse daqui é de 6.800 watts. Então, é algo muito potente. Bom, mas eu tenho uma luminária aqui. Essa luminária ela tem uma lâmpada LED. A lâmpada LED, você viu que estava aí na minha tabela também com 4 watts. Então não é algo muito potente. Olha, pouco potente, muito potente. Tem mais capacidade de transformar a energia elétrica em outra energia. Esse aqui tem menos capacidade. Então você poderia dizer, ó, esse cara consome muito mais que esse? Será que você seria capaz de me informar isso? Então eu gostaria que você comparasse essas 3 coisas que eu vou te mostrar no próximo slide. Ó, dá uma olhadinha aí nesse próximo slide. Você vê uma luminária, você vê um monitor que já está até conectado aí ao centro de mídias e vê aí o chuveiro. Fala para mim aí, quem desses consome mais se eles ficarem ligados o mesmo tempo? Se eles ficarem ligados ao mesmo tempo, por 1 hora, todos ligados por 1 hora, quem consome mais? Mas espera aí, quem consome mais e por quê? Tá bom? 1 minuto tá bom, né, Gibas? Tá bom. 1 minuto, então, para aí. você colocar isso na tela, viu? No chat aí pro Gibas. Olha, ó, a maioria está afirmando que é o chuveiro, né? Praticamente unanimidade aqui, porque consome maior potência, está colocando aqui. Então, o que acontece? O chuveiro é o que consome mais, né? Só, para comentar a questão o Fábio falou da potência, né, do volts, para os alunos não confundirem, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre a questão assim, potência, watts, tensão, volts. Sabe como você lembrar isso? Você quer que a pessoa vá embora. Watts. Aí você se arrependeu. Volts. Entendeu? Volts. Entendeu? É assim, é uma coisa que eu falo assim, watts, sai daqui, sai daqui, é brincadeira, volts. Então o watts é assim, você sai, voa, sai fora. Watts, tô brincando, é volts. Aí você se arrepende. Só para ter uma ideia, para você não confundir, né, o watts que é a potência elétrica lá, consumida, e o volts, que é a tensão elétrica, né? Ou a diferença de potencial aí que você colocou com o eletro aí. Tranquilo? Obrigado, Gibas. De boa. Então, com certeza, ó, o consumo elétrico, você acertou, você apontou aí um aparelho, já colocamos 2 extremos para não haver dúvida, né? Se o cara tem alta potência, ele vai consumir muito mesmo. Mas você deu atenção à informação temporal, né? Se eles estão ligados numa quantidade de tempo igual. Porque se você também tem um aparelho que tem baixa potência, mas deixa ligado ele muito tempo, o gasto vai ser, né, que é equivalente. Então, aí é essa atenção que também a gente precisa ter. Então, você já sabe o que é watts, o que é volts e até o que é ampere, né? Eu acho que vocês podem fazer um exercício. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Porque, olha só, um aparelho elétrico fabricado por 2 fabricantes diferentes, eles podem ter a mesma potência,
mas mesmo assim eles podem ter consumos diferentes. Para isso, foi até criado um selo para identificar esse tipo de aparelho, se ele é um aparelho amigo da natureza, né? Se ele transforma só a energia que ele foi fabricado ou se ele desperdiça, ou seja, Sim, ele dissipa a energia. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó, que é um selo que mostra a eficiência energética. Além de identificar o aparelho eletrônico com a correta especificação, note que ele tem aí uma marcação de 95% de eficiência. Quer dizer que de toda a energia que ele recebe, ele tem essa capacidade, né? O ótimo seria que um aparelho tivesse 100% de capacidade, né? Que ele conseguisse converter toda a energia que ele recebe em energia que ele foi fabricado para produzir, né? Para gerar, por exemplo. Então, se o chuveiro elétrico, toda a energia elétrica que ele recebesse, se ele fosse capaz todo de converter ela em energia térmica, seria uma maravilha, né? Não haveria desperdício. Então, esse selo serve para mostrar isso, tá? E se você é um consumidor consciente, você deve procurar aparelhos elétricos que têm aí uma alta eficiência, tá? Que tem esse selo aí, identificando ele aí como um aparelho bom, um aparelho eficiente, amigo da natureza. Bom, você sabe bastante. Já falamos bastante das unidades, das transformações. Eu vou deixar um exercício para você resolver, só que eu vou te dar apenas 2 minutos. Você vai ler, identificar e você vai colocar no chat apenas aí a alternativa correta, tá bom? Não isso. precisa falar mais nada, só coloca aí a alternativa correta. Eu quero ver aí. Vou te dar 2 minutos, tá bom? Que é o tempo que a gente tem. E aí sim, ó, os alunos, terceiro ano, Galera negócio. fera. Galera aí, tá preparada, hein? A maioria colocou D. Por watts e volts. O que você acha? Ah, entenderam bem então. Entenderam bem? Entenderam. É a resposta correta, pessoal. 5.000 watts, olha lá, 5.000 watts. 220 volts, né? Tá certinho, a alternativa D, mano, os alunos é E a leitura está fundamental. correta, né? Porque você leu ali W potência, embora não está escrito watts. E olha só, olha, a alternativa é a do Satanás, né? Porque olha só, tá escrito lá W watts, pronto, é essa, a pessoa pensa, né? Aí, Mas aí V potência. potência. Você viu? Você leu bem, então você ficou atento, É. viu? Parabéns aí, por isso você escolheu a Sim. alternativa D. Ele fez uma leitura correta do exercício. Sim. Bom, mas eu trouxe mais um, Gibas. Mais um exercício para esse Mais pessoal. um. É, porque eu Vamos gostei que eles foram. Mas acho que eu só vou pro ter tiro e teima. 2 ou 3 minutos Dois aí. minutos dá, 2 minutos 2 dá. minutos dá? Ótimo, os alunos são ligeiros. Aqui Será que o pessoal consegue colocar 2 minutos e meio? tá bom. É porque precisa ler bastante isso daí. Galera, eu vou deixar aí 2 minutos e meio, tá bom? Eles veem aqui Isso. como é que fazem isso daí. 2 minutos e meio, porque você precisa ler e presta atenção
aí para você não se equivocar, hein? Então, boa leitura e eu aguardo você aí. Também eu quero uma chuva de acerto aí, tá bom? Ó, muitos, ó, alguns colocaram B. Aí, mas muitas respostas com D. A Jamie colocou D. Raul Seixas. Eu pensei que o cara tinha morrido, mano. Ó, Raul Seixas colocou B, mano. Raul deu uma... Aquela época E a Larissa colocou D. Ah, a E Larissa aí? acertou. Ah, a Larissa foi muito esperta, viu? Parabéns, Larissa. Essa é a melhor Alternativa alternativa D, aí, viu? pessoal. Parabéns, viu? E aí você deve ter observado lá, né, que havia uma unidade chamada miliampere, né? Eu não tratei ela na aula, mas como eu falei de ampere, aí você precisava lembrar das aulas aí de mecânica um pouquinho anterior, né, no primeiro ano, que fala um pouquinho mais sobre algumas unidades, sobre que você talvez poderia associar aqui. Mas parabéns, viu? A maioria aí conseguiu ir muito bem aí. Participação. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Queria relembrar o que a gente viu hoje, tá bom? Dá uma olhadinha nesse próximo slide, que é o que basicamente a gente viu hoje. A gente falou um pouco sobre eletricidade e sociedade, né, como foi transformada a sociedade com a eletricidade. Falamos um pouquinho dos aparelhos elétricos, até mostramos aqui aparelhos elétricos, e não elétricos também, né? Sim. E falamos sobre o significado dessas especificações, que mostrou que vocês foram muito bem, porque vocês acertaram os exercícios, né? E aí nós conhecemos um pouquinho sobre essas grandezas físicas que estão relacionadas. E ó, já coloquei aí embaixo que posteriormente nós vamos falar um pouquinho mais sobre os circuitos elétricos, hein? Então eu fiquei muito satisfeito com a participação de vocês. Parabéns, galera. Continuem assistindo às aulas. E nas próximas aulas terá muito mais interação e eu conto com a participação de vocês. Quero agradecer também ao professor Gibas. Estamos juntos. Quero agradecer também à professora Carol, que tem nos auxiliado e ajudado aqui também na composição do currículo aqui. Parabéns, galera, e até uma próxima, hein? Tchau, tchau. Alô, pessoal. Tchau, tchau.